Boa tarde. Em dia de futebol, damos hoje o pontapé de saída para as comemorações dos 25 anos da fundação do CNCA, o Conselho Mundial das Casas dos Açores, que culmina no próximo ano, em 2022, já que ele foi formalmente constituído na cidade da Horta em novembro de 1997. Mas hoje vamos recordar alguns eventos preliminares que de alguma forma contribuíram para impulsionar a criação desse Conselho Mundial das Casas dos Açores. Ele atualmente congrega 15 das 16 casas dos Açores que funcionam em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Bermuda e no Uruguai. É, portanto, um órgão de articulação das diferentes instituições congêneres que cultivam, afirmam e dignificam a açorianidade no mundo, tem essa importância particular e no próximo ano as bodas de prata da sua fundação bem merecem ter uma comemoração condigna. É isso que nos propomos fazer. Hoje, com a devida antecedência e numa data que também é simbólica, vamos começar a perceber com os protagonistas de então esses passos fundacionais que levaram à criação do Conselho Mundial das Casas dos Açores. Considera-se que de alguma forma tudo terá começado a 15 de junho de 1996, faz hoje exatamente 25 anos, quando a Casa dos Açores do Norte promoveu um colóquio intitulado Para que serve uma Casa dos Açores, que teve lugar no Ateneu Comercial do Porto. Participaram na altura os então presidentes das Casas dos Açores do Norte, Tavares Rebelo, da Nova Inglaterra, João Pacheco, e do Quebec, Alfredo Bicudo. Nessa altura tomou parte também o professor Duarte Mendes, que então era diretor do GEACA, o Gabinete de Imigração e Apoio às Comunidades Açorianas. O que ficou para a história é que nesse encontro o atual conselheiro das comunidades portuguesas e então presidente da Casa dos Açores da Nova Inglaterra, João Luís Morgado Pacheco, terá lançado a ideia de se criar uma associação entre as diferentes casas dos Açores. Ficou, portanto, nessa altura lançada a semente. Mas, em boa verdade, os encontros seguintes é que são os encontros formais da pré-história da fundação do Conselho Mundial das Casas dos Açores. O primeiro encontro teve lugar em fevereiro de 1997, foi o primeiro encontro formal entre as Casas dos Açores de Lisboa, Norte e Algarve. Participaram os respectivos presidentes Miguel Loureiro, Tavares Rebelo e Rubens Santos, e também a comissão instaladora da Casa dos Açores de Coimbra. Esse encontro de Coimbra foi presidido pelo próprio presidente do Governo dos Açores, recém-empossado, Carlos César. O segundo encontro teve lugar na cidade de New Bedford, na costa leste dos Estados Unidos. Realizou-se em junho de 1997, envolveu as Casas dos Açores da Nova Inglaterra, de Ilmar, do Quebec, de Lisboa, do Norte e do Algarve. Teve, portanto, as participações, entre outros, de João Luís Morgado Pacheco, Alfredo Bicudo, Miguel Loureiro, Tavares Rebelo e Rubens Santos. Participou também já nessa altura a doutora Alzira Silva, na altura então ainda diretora do Gabinete de Imigração e Apoio às Comunidades Açorianas. O terceiro encontro foi então o encontro decisivo, o encontro fundacional. Teve lugar de 12 a 15 de novembro de 1997 na cidade da Horta. Foi também ele presidido pela ainda diretora do GEACA e futura primeira diretora regional das comunidades, Alzira Silva, e deu lugar à Declaração da Horta, formalmente assinada a 13 de novembro de 1997, pelas 10 casas dos Açores fundadoras do Conselho Mundial, nomeadamente Lisboa, Rio de Janeiro, Califórnia, Quebec, Norte, São Paulo, Toronto, Nova Inglaterra e Algarve. E também ainda então a Associação Casa dos Açores de Coimbra. Ou seja, nesse encontro participaram, entre outros, Miguel Loureiro, Tavares Rebelo e Rubens Santos. Como percebem, há aqui nomes comuns a todos esses passos sucessivos que levariam à constituição do Conselho Mundial das Casas dos Açores. Eram então, há 25 anos atrás,
presidentes das Casas dos Açores do Quebec, da Nova Inglaterra, do Norte, de Lisboa e do Algarve. E são agora os nossos convidados para esta sessão evocativa da pré-história do Conselho Mundial das Casas dos Açores. É, no fundo, um reencontro que fazemos, que é também uma homenagem que prestamos aos senadores, aos impulsionadores da afirmação, da dinamização das Casas dos Açores há 25 anos atrás e da constituição do seu Conselho Mundial. Estão aqui os 5 conosco, a partir das suas cidades, em 3 países, em Portugal, nos Estados Unidos, no Canadá, e, portanto, queríamos agradecer, desde logo, a disponibilidade para estarem connosco nesta altura. Mas queríamos agradecer também, e sobretudo, todo o trabalho que têm feito, desde há 25 anos a esta parte, alguns até ainda antes disso, para a afirmação da açorianidade em cada uma das vossas casas dos Açores, mas no mundo em geral. Vamos começar cronologicamente pelo tal colóquio de 15 de junho de 1996, exatamente há 25 anos atrás. Era, na altura, presidente da Casa dos Açores do Norte, o professor José Manuel Tavares Rebelo. Tomou a iniciativa de promover um colóquio que questionava para que serve uma Casa dos Açores. E eu começava justamente pelo professor Rebelo para pedir que nos recordasse de forma necessariamente breve como é que tudo isso começou há 25 anos. Começou, eu tenho muito gosto em estar aqui presente e agradeço também ao Dr. José Andrade esta possibilidade, porque é sempre bom recordar aquilo que se semeou e nós fomos todos semeadores para um projeto que hoje acabou por dar frutos. E gostaria de dizer que, na sequência do 4º Congresso das Comunidades Açorianas na cidade da Horta, houve uma pequena reunião entre alguns dos presentes, nomeadamente com o Dr. Miguel Loureiro, que depois não pôde estar. Eu não sei se a falha de rede é minha. Depois tínhamos essa minha. Estão todos com dificuldade de ouvir o professor Rebelo. Está-me a ouvir? Agora parece que está melhor, sim, senhor. Ok, então eu vou dizer novamente, continuando. Percebemos que foi na sequência do 4º Congresso das Comunidades Açorianas. Sim, sim. Depois, então, o colóquio para que serve a Casa dos Açores foi idealizado por mim, pela direção da Casa dos Açores na altura, para debater a situação em que estavam as Casas dos Açores e para que é que serviam. Como está com dificuldades de rede, professor Rebelo, permita-me, entretanto, passar a outros 2 participantes desse encontro de 15 de junho de 96. Nomeadamente, o então presidente da Casa dos Açores do Quebec, Alfredo Bicudo Ponte, curiosamente, era presidente da Casa há 25 anos e atualmente é de todos aquele que ainda se mantém na presidência da sua casa, não desde há 25 anos ininterruptamente, mas voltou a exercer a função. Que recordação é que tem de ter vindo a Portugal, ao continente, à cidade do Porto, há 25 anos atrás, participar nesse encontro? Eu vim participar no encontro, com licença, eu vim participar no encontro porque o Manuel António, que era, naquela altura era o presidente, não podia ir viajar. Tinha um contratempo e foi aí que fui representar a Casa dos Açores do Quebec. Eu estou na Casa dos Açores desde 1990, portanto, fiz vários conselhos com o Guilherme Cabral, com o Manuel António, com o Toninho Tavares, com o João Damião, com a Dora Barão, todos os presidentes que passaram para a Casa dos Açores. Mas, nessa altura, o Manuel António era o presidente e eu fui apresentar a Casa dos Açores no Porto. Estando ligado desde há 25 anos, pelo menos, à Casa dos Açores do Quebec e tendo sido delegado pela sua casa para vir aqui representá-la num encontro que questionava para que serve uma Casa dos Açores,
Recorda-se que testemunho é que trouxe relativamente a Montreal? Eu trouxe um testemunho que nós, que era todo o testemunho que nós tivemos, e às nossas raízes açorianas, e estar aqui mais próximos dos açorianos aqui no Quebec, que não nós somos uma comunidade à volta de 70 mil pessoas e 75% disso são açorianos. Portanto, sempre muito próximos deles e portanto, estar a dar as nossas raízes e a relembrar os Açores, que é uma terra que nós temos que voltar e ver e que é sempre a nossa terra. João Luís Morgado Pacheco também se deslocou expressamente a Portugal há 25 anos atrás para participar no colóquio do dia 15 de junho de 1996. E consta que terá lançado a tal sementinha para que as casas dos Açores dispersas pelo mundo se associassem pela primeira vez. Foi assim que aconteceu? Claro, boa tarde a todos. Primeiro quero agradecer o convite aqui para o nosso diretor nomeado, Dr. Andrade, e penso que a nível Açores foi uma ótima escolha em ter nomeado aqui o José Andrade para as comunidades, que tem muita experiência, e tivemos a semana passada aqui em Newport, no içar da bandeira portuguesa, primeira vez aqui na ilha de Queen Island. Claro, faz hoje 25 anos, tinha eu os meus 52 anos, com muito mais garra. Primeira vez que visitei a cidade do Porto, gostei imenso de lá estar. Ontem à noite estive aqui à procura de umas fotografias em que encontrei pelo menos uma delas com a coroação do Espírito Santo, em que vês aqui o Pedro Alfredo Bicudo com uma coroa, vês aqui o José Tavares Roberto também com uma coroa e outras pessoas aqui. Justamente, porque esse colóquio foi feito no âmbito das festas do Divino Espírito Santo promovidas pela Casa dos Açores do Norte. Tenho aqui essa fotografia e depois gostei de boas recordações de estar lá com o então diretor das comunidades, professor Mendes. Duarte Mendes. Exatamente, que foi o fim do PSD em 96. E pronto, e lancei a semente e muitos frutos têm sido nesses 25 anos no Conselho Mundial das Casas dos Açores. E, portanto, nessa altura já se sentia um pouco a necessidade, sobretudo para quem vinha, como era o vosso caso, dos Estados Unidos ou do Canadá, de haver um elemento agregador, congregador das diferentes casas. Como em todas as casas dos Açores, salvo que na altura nós tínhamos possivelmente 9 a 10 casas dos Açores a nível mundial, e no ano seguinte houve um encontro na Horta Faial em 97, como já mencionou há pouco, e estava muito ocupado, não pude ir, e quem representou a Casa dos Açores foi o professor Emília Mendonça, que assinou lá na Horta Faial. Muito bem. Ficou lançada a semente a 15 de junho de 96, faz hoje exatamente 25 anos. Mas foi no ano seguinte que começava a caminhada formal e oficial que levaria à fundação do Conselho Mundial das Casas dos Açores, com o encontro de fevereiro de 97 em Coimbra, a que já fizemos referência, e onde então participaram também quer Miguel Loureiro de Lisboa, quer Ruben Santos do Algarve. Dr. Miguel Loureiro, que recordação é que guarda desse primeiro encontro formal entre as Casas dos Açores do continente? Que importância ele terá tido nesse contexto? Olha, é um misto de sentimentos. É um sentimento gratificante de estar aqui com amigos, em que incluo o atual diretor regional das comunidades, que muito colaborou e participou em iniciativas da Casa dos Açores em Lisboa, mas uma nota prévia que eu acho indispensável. É dizer-se que este projeto de articulação entre Casas dos Açores espalhadas pelo mundo foi fundamental a autonomia dos Açores. Sem autonomia era impossível pôr de pé este projeto. Casas dos Açores já existiam, mas se não houvesse a sensibilidade das entidades com o poder na região, era impossível manter de pé este projeto. E, portanto, perguntava-me que recordações. Pois as recordações foram muitas, tudo tem um princípio, foi sedimentando esta ideia de união de comunidades, de comunicação entre as comunidades, nos primeiros encontros promovidos na Horta. Lembro ainda o saudoso
José Duarte, que estava na Califórnia, um estupendo contista, tem livros de contos extraordinários, livros de contos extraordinários, e foi ele que pela primeira vez falou na hipótese de se juntar às estrelas da bandeira da região autónoma dos Açores, uma estrela que significasse a existência das nossas comunidades espalhadas pelo mundo. Portanto, a partir daí, tudo isto foi sedimentando, como disse o José Rebelo, a ideia com o Pacheco sempre um homem dinâmico, um homem dos 7 ofícios e das 7 paradas do mundo, lançou o mote, nós pegámos na ideia, tivemos o suporte e a sensibilidade dos responsáveis da altura, primeiro o professor Mendes, depois Alzira Silva, a quem eu também presto aqui a minha homenagem, e foi assim que a ideia cresceu. Lembro-me, e só é aquela nota de pé de página, não será tanto de pé de página, mas quando se elaborou a versão final dos estatutos e do regulamento do Conselho Mundial, colaborou nesse serão, na pousada, na Horta, onde nós estávamos a ficar, colaborou na feitura desses estatutos o presidente da Assembleia Legislativa Regional, Fernando Menezes, deu a sua colaboração como jurista. É uma nota que fica. Cá está, como nós devíamos juntar mais vezes esses protagonistas históricos para podermos ir fazendo a própria história. Por exemplo, o presidente Ruben Santos, por parte da Casa dos Açores do Algarve, é uma pessoa que tem um cuidado rigoroso nos locais, nos nomes, nas datas. Devia ser convocado por todos para fazer o livro da história do Conselho Mundial das Casas dos Açores. Além do mais, tem certamente uma memória apurada, por exemplo, desse primeiro encontro das Casas dos Açores em que participou em Coimbra. Teve na altura a sensação de poder estar a começar um tempo novo, em que as casas que estavam até então separadas, em alguns casos pelo mar, noutros por terra, pudessem finalmente começar a trabalhar em conjunto? Boa tarde a todos, um abraço para todos. Essa foi mesmo a sensação que eu tive. Era a necessidade de unir as casas numa organização, numa instituição que representasse as casas dos Açores e que coordenasse os trabalhos entre as próprias casas e entre estas e a região autónoma dos Açores. Eu, em relação a Coimbra, só queria fazer uma pequena retificação, é que a reunião de Coimbra de fevereiro de 97 foi presidida pelo Carlos César, pelo presidente Carlos César, assessorada pela doutora Alzira Silva, e teve vários membros do governo da altura nessa mesma reunião. Portanto, na minha opinião, e o que eu vi dessa reunião e o sumo dessa reunião, foi a partir daí, e foi isso que aconteceu, fomos para New Bedford, a partir daí fazermos uma reunião mais lata, mais dinâmica, que abrangesse todas as casas dos Açores do mundo. E isso aconteceu, e New Bedford foi depois o meio arranque para a reunião da Horta de 12 a 15 de novembro de 97, onde efetivamente 13 de novembro nasce o Conselho Mundial das Casas dos Açores. É verdade que sim. Isso leva-nos agora para o outro lado do Atlântico, para a costa leste dos Estados Unidos, de Coimbra para New Bedford, para o segundo encontro entre as Casas dos Açores, que teve como entidade anfitriã a própria Casa dos Açores da Nova Inglaterra, creio que então presidida ainda por João Luís Morgado Pacheco. Como é que foi organizar essa reunião, que já foi um pouco então a antecâmara da Declaração da Horta? Bem, foi muito fácil, mas tivemos algum apoio. Eu tive vontade de ter aqui um pouco a ver algumas atas. Tivemos apoio da EDA, em que o presidente, o Dr. Monteiro da Silva, e também tivemos apoio do Luís Botelho, da Caixa Geral de Depósitos. Só com esses apoios financeiros podemos ir para New Bedford e ter lá a nossa reunião. Também queria dizer aqui o nosso amigo Dr. José Andrade, que também participaram nesta reunião Casas dos Açores do Brasil.
salvo erro, tem aqui uma fotografia de onde está aqui uma senhora a representar Sem Salvador. Tem aqui um outro senhor a representar o Rio de Janeiro, mas já não me lembro do nome deles. Mas eu vou à Casa dos Açores da Nova Inglaterra quando tiver mais disponibilidade para saber todas as pessoas que estiveram lá em New Bedford. Eu gostava, aliás, no próximo ano, se Deus nos der vida e saúde, como se costuma dizer na nossa terra, que nos pudéssemos reencontrar todos presencialmente, preferencialmente na cidade da Horta, porventura em novembro de 2023, para de alguma forma assinalarmos condignamente os 25 anos do Conselho Mundial das Casas dos Açores, até porque foi aí que depois se realizou, como já vimos, a reunião fundacional, em novembro de 97. Nessa reunião voltam a participar Miguel Loureiro, Tavares Rebelo e Ruben Santos, aqui presentes, mas participam também outros presidentes de então, cujo nome foram ficando até na memória do tempo, como, por exemplo, Manuel Machado, do Rio de Janeiro, Loni Correia, da Califórnia, João Reis, do Quebec, Elisiário Santos Filho, de São Paulo, Elídio Ferreira, de Toronto, Emiliana Mendonça, da Nova Inglaterra, e Ricardo Gregório, de Coimbra. São nomes que vão ficando na história e que devemos ir recordando, porque ajudaram a constituir tudo isso. Amigo Alfredo Bicudo, pediu a palavra. Já estamos na Horta, já estamos na fundação do CMCA em 97. Esse é para o João Pacheco. Tenho aqui um livrinho que tu preparaste para o segundo encontro da Casa do Encontro. Está aqui o livro. De New Bedford. Eu também tenho uma, está guardado. Obrigado. Está aqui. Obrigado. Está tudo explicado aqui no livrinho. Quando nós encontramos, eu mostro isso. O João não tem? Eu tenho isso, religiosamente guardado. E tenho aqui já que estão a mostrar fotografias antigas, também tenho aqui uma. Eu também tenho aqui, Dr. José Andrade, repare bem, eu tenho aqui a convocatória, porque é que serve a Casa dos Açores no Porto. Está aqui o colóquio de 96. Exato, as pessoas que estiveram lá. Isso é a ordem do dia. Muito bem, sim senhor. Eu não sei se o professor José Tavares Rebelo já está em condições de se poder juntar a nós. A internet estava um bocadinho debilitada. Sim. Estão-me a ouvir. Gostaria de frisar também uma questão. É preciso ver que, se não fosse a extrema dedicação dos próprios presidentes do governo regional, nomeadamente o Dr. Mota Amaral e o Sr. Carlos César, que deram muita força às Casas dos Açores e à ideia da criação deste Conselho Mundial. Porque lembremos que, durante a realização do colóquio para que serve a Casa dos Açores, esteve presente como de representante do Sr. Carlos César, esteve presente o Sr. Deputado Ricardo Barros, representante do presidente do PS açoriano, porque nessa altura ainda era presidente do Mota Amaral, e que este senhor de deputado, depois ele é natural aqui de Matosinhos, e depois a residência em São Miguel e lá hoje vive lá. Agora diga-me uma coisa, professor Rebelo, qual foi a principal conclusão a que chegaram num colóquio que questionou para que serve uma Casa dos Açores, há 25 anos atrás? Eu acho que houve uma onda de boa vontade e de tal maneira que a própria Associação Agrícola de São Miguel pediu-me que realizasse, procurasse um espaço para criar aqui na cidade do Porto um talho açoriano. Portanto, isto só para dar ideia da onda de entusiasmo que havia pelas Casas dos Açores, traduzida neste simples facto
de a própria Associação Agrícola ter-me pedido para procurar um espaço para criar um talho açoriano, e chegou a vir aqui ao Porto ver esse espaço que eu consegui arranjar na cidade de Porto, e isto fez com que houvesse, e também com alguns artigos de jornal que surgiram na imprensa regional e não só, foi uma verdadeira bomba de entusiasmo que se gerou na sequência deste encontro. Qualquer um dos senhores, pela experiência que tem de 25 ou mais anos ao serviço de uma Casa dos Açores, seja como presidente, seja como associado, que é igualmente importante, tem bem a noção de para que é que serve uma Casa dos Açores. Já fiz essa pergunta ao professor Rebelo, também ao amigo Alfredo Bicudo, que esteve nesse colóquio inicial. Gostaria de saber a opinião dos outros três relativamente a essa grande questão. 25 anos depois, para que é que serve hoje e sempre uma Casa dos Açores? Por exemplo, o conselheiro João Morgado Pacheco. Bem, uma Casa dos Açores não é quase o consulado, especialmente aqui na cidade de East Providence, onde eu resido, onde há 40% de açorianos de 50 mil, que estamos aqui já com 20 mil açorianos. Nesta cidade é a mesma coisa que está nos Açores. A Casa dos Açores da Nova Inglaterra esteve aqui associada a uma paróquia de São Francisco Xavier, em que tivemos muito sucesso na altura. Nós tivemos uma escola portuguesa com quase 50 crianças a aprender a nossa língua de Camões. Nós tivemos aulas de cidadania em que o nosso amigo conterrâneo, Dr. Onésimo de Almeida, ainda tinha tempo para vir dar aulas de cidadania a várias pessoas que se naturalizaram, que era a única solução para evitar a deportação para Portugal, era através da cidadania. Tivemos aqui muitos eventos culturais no salão da paróquia e todas as partidas. Tivemos aqui também umas horas para as pessoas menos jovens irão lá confraternizar. Tínhamos várias chamadas para apoio social da apresentação em Portugal. Era quase, quote unquote, um consulado açoriano aqui na Nova Inglaterra. Nessa altura, a Casa dos Açores ainda estava sediada em East Providence. East Providence. E nós tivemos também a oportunidade aqui de comprar uma ex-escola, e em que o Onésimo e o João Carlos Tavares e eu estávamos envolvidos nisso, mas eu nunca fui apologista. Graças a Deus não comprámos esse imóvel. Primeiro, não tínhamos apoio do governo regional, que fizeram uma despesa de uns $200 mil. Número 2, se nós tivéssemos comprado este imóvel, aquilo era um elefante branco, para aguentar o aquecimento e todas as despesas daquele imóvel. Veio a pandemia, que a gente não sabia que vinha a pandemia, portanto, esses imóveis todos agora estão a desaparecer. Os presidentes agora já estão com as idades 60, 70 e alguns de 80, eu já estou com 77. Os jovens, é preciso incentivar os jovens para dar continuidade a essas associações, que são muitas aqui no estado de Rhode Island, muitas. E é preciso, para aguentar essas associações, é preciso muito apoio financeiro, que infelizmente não há. Mas os 9 anos que eu liderei a Casa dos Açores, filo com muito gosto, e recordo muitos momentos de muita alegria, muita satisfação, muita fraternidade, e continuo ainda a apoiar a Casa dos Açores. Uma coisa que sinto no coração de uma grande mágoa foi a Casa dos Açores da Nova Inglaterra, sediada em East Providence, fundada em East Providence. A ex-presidente levou-a para Forever sem Assembleia Geral. Foi ilegal, mas levou-a para Forever, e estão lá agora sediados num local onde, pronto, o governo do Dr. Carlos César, o sonho dele era criar uma RIAC em Toronto e em Fall River, que nunca funcionou, porque a RIAC não podia
emitir cartões de cidadão, não podia fazer nada, e isso era feito nos consulados. Portanto, a RIAC esteve lá a pagar em renda durante quase 2 anos, sem estar aberto ao público, abriu ao público, mas era só uma informação. Só tínhamos lá uma secretária por telefone, mobiliário da RIAC, mas não podia existir nada. Era só responder a algumas perguntas da comunidade açoriana. Já por aí se vê a diversidade de tarefas que uma Casa dos Açores pode fazer, tem feito em prol da nossa terra comum. O doutor Miguel Loureiro foi o presidente mais duradouro da Casa dos Açores, mais persistente. Com essas duas vantagens acumuladas numa só pessoa, para que serve uma Casa dos Açores? Com a experiência que o senhor tem, creio que de quase 3 décadas enquanto presidente, numa casa que está à beira de fazer 100 anos de existência, que é a nossa casa-mãe, não só hoje, mas para o futuro, justifica-se plenamente a existência de uma Casa dos Açores, porventura no modelo atual, ou elas têm que se reinventar? Bom, eu suponho que terá que haver uma dinâmica nisto, tem que haver um acompanhamento dos tempos, das tecnologias que evoluem, a comunicação, que hoje é muito diferente do que era há 50 anos atrás. Estamos aqui a conversar em amena cavaqueira, com milhares de milhas de distâncias entre nós. Agora, o que eu acho é que a instituição Casa dos Açores tem diversas realidades. As Casas dos Açores do continente, obviamente, estão num banco de cultura que é o banco da cultura portuguesa. Nós estamos integrados no nosso país. Tentamos fazer um compromisso com a região no sentido de promover os valores da região, defender a sua cultura, divulgá-la, promovê-la. É evidente que nas outras Casas dos Açores, espalhadas por outros continentes, põem-se os problemas que foram listados pelo João Pacheco, pelos outros companheiros, que são problemas de cidadania, de língua, de integração, etc. Cada casa tem que descobrir o seu percurso. Agora, não há dúvida que nas reuniões que nós fazemos, e temos uma Assembleia Geral anual, nós aproveitamos para trocar experiências e consolidar este compromisso que nós entendemos dever honrar com a região. Eu suponho que há algo que emerge da formação do Conselho das Casas dos Açores. Foi esta consciência de sermos açorianos e termos que honrar este compromisso. E a partir daí, todas as casas começaram, e até aproveitando a própria realização das Assembleias Gerais nos vários espaços onde as casas estão sediadas, promover, para além da reunião, ações de animação cultural, convívios, quer dizer, cada Assembleia do Conselho Mundial é uma oportunidade para divulgar os Açores nas diversas latitudes. Permitam-me só aqui uma nota. Eu recordo com grande emoção, e eu lembro-me que no final do encontro que eu estou a referir, que foi um encontro em São Paulo, em que nos deu a honra de abrir a sessão o maior da cidade de São Paulo, o presidente da Câmara da cidade de São Paulo. Estamos a falar de uma cidade que tem mais de 20 milhões de habitantes. Vejamos a importância que um presidente da Câmara deu ao encontro de açorianos em São Paulo. E fez-se a inauguração, durante esse encontro, de uma praça com o nome dos Açores em São Paulo. Portanto, isto são factos, são eventos que suponho que são valor acrescentado para os próprios Açores no sentido da sua divulgação e promoção. Portanto, eu também não quero alongar mais, os meus amigos também têm muita coisa. É bem verdade. E eu aproveito para cumprir a promessa de mostrar aqui uma fotografia antiga, de 24 anos, que se reporta justamente ao terceiro encontro das Casas dos Açores, realizado na cidade da Horta, que resultou na criação formal do Conselho Mundial das Casas dos Açores, vai fazer as suas bodas de prata em 2022. Lá está, na cabeça da mesa, o Dr. Miguel Loureiro,
praticamente com o aspecto que tem hoje, ao lado da então diretora regional dos cuidados, doutora Alzira Silva. O presidente Ruben Santos, por parte da Casa do Algarve, também participou nesse encontro fundacional, como participou, aliás, nos dois anteriores a que já fizemos referência aqui. E, portanto, faço-lhe aquela pergunta que está a correr a mesa virtual. Para que é que serve, afinal, uma Casa dos Açores com a experiência toda que tem? É simples. Uma Casa dos Açores deve ter a preocupação sempre de defender e divulgar as nossas ilhas, as nossas gentes, os nossos usos e os nossos costumes em todas as vertentes. E é condição essencial que tenha o melhor dos relacionamentos com todas as entidades do local onde está assediada, e aqui no Algarve tivemos sempre essa preocupação, e não era fácil, porque aqui nós abrangemos 16 concelhos, mas tivemos sempre essa preocupação e também tivemos sempre o bom senso de divulgar com honestidade, com humildade, mas dar a conhecer à comunidade, algarvia, que nós chamávamos de Amigos dos Açores, aquilo que nós pretendíamos transmitir e dizer sobre as Ilhas dos Açores, e como eu disse, sobre as gentes, os usos e costumes. Não é fácil, é um trabalho árduo, é um trabalho muito consistente, é persistente também, mas acaba por ter frutos. E a nossa missão é essa, e eu senti-me feliz por me ter entregue este trabalho e por ter realizado o trabalho, com alguns defeitos, é evidente, mas fiz o melhor que pude e o melhor que soube. Agora, em relação a essa fotografia que aí está, nesse artigo, eu estou escondido lá no canto, onde há 4 ou 5, uns em cima dos outros. Mas a verdade é esta: as Casas dos Açores têm de continuar o trabalho delas, têm que se mostrar ao mundo que têm capacidades e que a diáspora, a tal 10ª ilha que todas as Casas dos Açores reclamam, não pode de maneira nenhuma ficar esquecida. Tem que ser cada vez mais trabalhada, cada vez mais mostrada ao mundo e cada vez mais ter mais responsabilidades. Mas o que é que nós podemos e devemos fazer para afirmar cada vez mais a açorianidade no mundo? No mundo que é diferente hoje do que era há 25 anos atrás. E, sobretudo, cá está com a distinção que o Dr. Miguel Loureiro fazia: uma coisa é uma Casa dos Açores em território português, outra coisa é uma Casa dos Açores em território americano, e mesmo assim faz diferença se está na América do Norte ou na América do Sul. Têm vocações e realidades diferenciadas entre si. Por exemplo, basta lembrar que no sul do Brasil as Casas dos Açores têm uma vocação de maior investigação, pesquisa, resgate da cultura identitária açoriana, que remonta há 270 anos atrás com o povoamento açoriano do Brasil meridional. Missão diferente tem as Casas dos Açores, por exemplo, do norte da América, seja nos Estados Unidos, seja no Canadá, ainda com aquele espírito comunitário de conseguir congregar os imigrantes, em alguns casos de primeira geração, em torno de uma festa do Divino Espírito Santo. Há aqui um elemento comum, que é, por exemplo, a festa do Espírito Santo, que se realiza em todas as Casas dos Açores, em toda a parte do mundo, mas depois há vocações diferenciadas. O que é que nós podemos fazer, sejamos ou não dirigentes atuais ou anteriores de Casas dos Açores? Basta ser açoriano e estar fora da nossa terra. O que é que nós podemos fazer para afirmar cada vez mais essa açorianidade, principalmente junto das novas gerações? E o nosso amigo João Luís Morgado Pacheco, além do mais, tem a responsabilidade acrescida de ser conselheiro das comunidades portuguesas. Qual é a sua opinião sobre esse desafio? A minha opinião é a comunidade aqui local, já de segunda, terceira e quarta gerações, tem muito orgulho de serem portugueses e oriundos dos Açores, até que a minha mulher trabalha aqui no consulado aqui em Providence, e há aqui uma grande avalanche de jovens à procura da cidadania portuguesa, por várias vantagens. Uns são binacionais, são portugueses, são americanos, e também para a futura educação universitária. Podem ir para a Europa, para qualquer universidade, com
a quarta parte do custo aqui da Universidade da Brown, da Harvard, da Califórnia, isso é um incentivo para eles serem portugueses, e também já muitos deles falam a nossa língua através de cursos do liceu. Já o ensino de português já está integrado em algumas universidades, e assim que as pessoas sentem um grande orgulho dos seus antepassados, dos seus avós, dos seus pais. E uma coisa também é que, quando eu faço uma pergunta naquela aplicação de cidadania, demonstrando aqui a nossa açorianidade, para as pessoas: então, você nasceu em Portugal? Não, eu nasci em Portugal, sou dos Açores. Então você tem um passaporte açoriano, você país é português. Sim, eu tenho um passaporte português, mas sou dos Açores. E às vezes, mais do que serem dos Açores, são dessa ilha e daquela freguesia. Antes de ser em São Miguel, aquele bairrismo que... Agora, digo uma coisa, com o nosso amigo Loureiro, quando falou que eu acredito 100% que uma Casa dos Açores é escritor português, é totalmente diferente do que fora de Portugal. Mas sobre a Casa dos Açores da Nova Inglaterra, quando estava sediada aqui em Providence, nós tivemos muito apoio cultural do nosso amigo Onésimo de Almeida. Tivemos aqui muitos eventos culturais, e Divino Jesus veio cá. Tivemos aqui uma festa para o primeiro doutor da Universidade dos Açores já há anos, e muitos mais. Eu tenho aí um historial aqui guardado de muitos anos, que possivelmente nós poderemos conversar mais tarde, ou talvez para o ano, quando a gente fizer as bodas de prata do Conselho Mundial das Casas dos Açores. É verdade. Essa há de ser, se Deus quiser, a primeira de várias conversas, porque os senhores são a síntese da história desse movimento dos últimos anos. E no Canadá, por exemplo, amigo Alfredo Bicudo Ponte, nós corremos o risco de, a prazo, perder os filhos e netos dos imigrantes cada vez mais integrados nas suas comunidades de origem? Eu penso que não. Eu vou lhe dizer uma coisa. Temos cá um senhor, temos cá o nosso amigo Carlos Teixeira, Dr. Carlos Teixeira, professor da Universidade de British Columbia, que ele fez o estudo, que ele fez a apresentação disso no colóquio no Porto, a imigração açoriana no Canadá. Ele fez uma demonstração disso, uma coisa fantástica. O Dr. José Rebelo lembra-se disso, que o Dr. Carlos Teixeira até fez. Um dos açorianos, que é mesmo açorianos de alma dele. E nós gostamos muito dele. Ele estava na Universidade de York e Toronto, mas agora mudou-se para a Universidade de BC. Agora, o que nós fizemos, eu vou dizer, nós tivemos uma festa de Divino Espírito Santo. Todas as festas que estamos aqui no Quebec são feitas pelos açorianos. Divino Espírito Santo, Associação de Cristo Milagres, são tudo festas, coisas, é tudo, vamos à nossa serenidade, vamos aos nossos costumes. As Casas dos Açores da América do Norte é completamente diferente, não se pode comparar com as Casas dos Açores do continente. Para já, nós estamos aqui e falamos francês e inglês. Já é uma... Os únicos que falam francês. Exato, já o Miguel sabe um bocadinho as diferenças por causa das línguas. É muito complicado. Agora, que nós tentamos fazer a nossa solidariedade. Vou dizer, domingo passado tivemos o Divino Espírito Santo na Casa dos Açores, servimos 350 pessoas de borla. Apesar da pandemia. Apesar da pandemia, foi todo o take-away. 350 pessoas, fizemos aquilo com o maior das nossas, com amor ao nosso Divino Espírito Santo, com o amor aos Açores, e todos os açorianos estiveram lá. Estiveram lá e estiveram-nos ajudando e estiveram-nos, como é que é dizer, ajudar, e donativos que fizeram foi fantástico o que eles fizeram. Eu tenho a agradecer a todos os nossos açorianos. Eu posso dizer uma coisa, a do José Andrade. Faça favor, professor Rebelo. Faz favor. Desculpe, é que eu gostaria de dizer somente, há uma tarefa comum de todas as casas dos Açores, seja no continente, seja no estrangeiro, que é a construção da identidade açoriana, a união entre todas as ilhas, para que haja possibilidade de haver uma verdadeira açorianidade, em que todos se sintam açorianos e membros de uma comunidade atlântica.
E no fundo, aquela ideia que o Dr. Miguel Loureiro lançou no início, de que a diáspora prolonga e afirma e dignifica a própria autonomia dos Açores, não é? Exatamente. A unidade regional. Exato. E isto para já não falar das gentes insulares. Eu acho que, para além disso, daqui a 40 ou 30 ou 20 anos, temos que pensar na união dos povos insulares, nomeadamente da Macaronésia, Açores, Madeira, Canárias, Cabo Verde e Cabo Verde. Acho que se deviam unir numa unidade insular da Macaronésia. Mas isto já é um pano para mangas, é um projeto, neste momento, utópico talvez, mas que seria bom pensar nestes aspectos, mesmo que sejam parecendo utópicos. Professor José Rebelo, o senhor que está ligado desde o princípio, enquanto cofundador da Casa dos Açores do Norte, que creio que é de 1980, a sua fundação, portanto já está ligado há 4 décadas. Quando agora olha para trás, fica certamente com a sensação do dever cumprido, da missão cumprida e com o sentimento de que valeu a pena. Sim, sem dúvida. E embora sinta que na década de 80 e mesmo na década de 90, havia a tentação de transformar o que não era mau, mas de transformar um cantinho da saudade dos Açores, da ilha das festas. E depois começou, sobretudo através do boletim cultural da Casa dos Açores do Norte, começou-se a expandir a ideia de que não era só o cantinho da saudade, mas era também de proclamar a identidade açoriana, os Açores, os açorianos, na cultura, na economia, em tudo isso que nós temos feito, e que a pouco e pouco começou-se a expandir a ideia de que não era só o cantinho da saudade, mas todos se começaram a pensar e a idealizar que isto podia ser de outra maneira. E de tal maneira que, quando se começou a pensar que as ilhas todas podiam contribuir para a construção da Casa dos Açores do Norte, e isto acabou por acontecer efetivamente, porque houve uma lei das câmaras municipais que passaram a contribuir com 1, não sei quantos do seu orçamento anual para um fundo comum para a construção da Casa dos Açores. E depois não foi só isso, porque depois, tanto dentro da região autónoma, todos os partidos, como na própria Assembleia da República, todos os partidos começaram a se entrar na ideia de que era preciso construir uma Casa dos Açores no Porto. E isto foi uma evolução que até hoje há alguns aspectos iniciais que foram proclamados naquela célebre reunião para que serve a Casa dos Açores, ainda hoje estão abrangentes. No fundo, terão sido as razões que levaram também à criação da Casa dos Açores do Algarve. E nessa altura, o nosso amigo Ruben Santos, que foi cofundador e presidente, também pode dar aqui um testemunho do que é cravar a bandeira dos Açores numa região do continente português. Numa região onde tem muita gente de toda a Europa, numa região onde é multicultural ou pluricultural. E nós temos uma vantagem muito grande, que eu gosto de dizer sempre isto. O Divino Espírito Santo é o nosso elo de ligação de todos os anos. E a Casa dos Açores do Algarve fez o resgate dos festejos do Divino Espírito Santo 148 anos depois de terem acabado no Algarve. Isto é muitíssimo importante, é histórico. Há 2 universidades da Europa que falam nisto e eu sinto-me feliz por nós, açorianos, temos conseguido impor um marco destes numa região do sul de Portugal continental. Só por isso já teria valido a pena.
Sim, só por isso. Mas, por exemplo, a divulgação cultural que nós fizemos durante anos e anos, e eu fui durante 15 anos presidente da direção, 12 consecutivos, e fui durante 2 presidente da Assembleia Geral, devo dizer-lhe que a nossa preocupação foi sempre, semanalmente, fazer uma sessão cultural que desse a conhecer aos algarvios, que são considerados os amigos dos Açores, aquilo que nós pretendemos divulgar, como eu disse há bocado. As nossas ilhas, as nossas gentes, os nossos usos e os nossos costumes. A verdade é esta, há algumas coisas que são muito parecidas com os algarvios, mas as nossas foram sempre muito bem recebidas e toda esta gente aqui do Algarve se sentiu bem com toda a divulgação que fizemos e ajudaram-nos até, estiveram junto de nós, eram frequentes visitas a estas sessões culturais. Todos eles colaboraram. Tínhamos aqui imensa gente que também se ofereceu para fazer diversos trabalhos em relação àquilo que nós estávamos a fazer, àquilo que nós estávamos a divulgar. De modo que eu penso que se calhar teria que fazer muito mais, mas também não tive hipóteses. Mas a verdade é esta, sinto-me de consciência tranquila e feliz por ser um açoriano que, num território que não é dos Açores, mas que é de Portugal, é evidente, consegui realmente impor qualquer coisa em relação às nossas ilhas. Tive muitas ajudas, é certo, e tive também sempre a convicção de que isto ia trazer frutos, e vai trazer. Sem dúvida que sim. Essa experiência, aliás, também teve e ainda tem a Casa dos Açores em Lisboa, de ser uma instituição não apenas de açorianos e para açorianos, mas também para amigos dos Açores, para a afirmação dos Açores, neste caso na capital portuguesa, ou seja, alargar horizontes e afirmar uma estratégia. Dr. Miguel Loureiro. Com certeza, e inclusivamente captar um público que não conhece os Açores para a realidade açoriana. Olha, se me permite uma nota antes que me esqueça. Nós recordamos aqui a nossa Assembleia Constituinte e foi mostrada, inclusivamente, uma fotografia com os presentes. Eu queria uma homenagem de saudade. Léo Correia, o representante da Califórnia, que infelizmente já desapareceu, era um homem com um amor extraordinário e ajudou a cimentar o espírito de união que presidia as nossas reuniões. Depois dizer também, porque pode gerar uma falsa interpretação, a Casa dos Açores de Lisboa e a Casa dos Açores do Algarve não estiveram na reunião do Porto. Para que serve uma Casa dos Açores? A razão é simples. O Algarve estava nos preparativos e na execução das suas festas do Divino Espírito Santo e nós em Lisboa pelas mesmas razões. Também estávamos a organizar as nossas festas do Divino Espírito Santo. Ou seja, nós tivemos no colóquio pelas melhores razões. Exatamente. Depois, eu gostava de dizer aqui uma coisa, estou a falar um bocado, como se diz na agricultura, no rego do parceiro, mas penso que me perdoa. Eu acho que para uma casa vingar é importante o entusiasmo das pessoas, as motivações, tudo isso é importante. Mas uma sede é fundamental. E eu quero prestar aqui o meu tributo ao Rubem Santos. O Rubem Santos, sem uma sede própria, com instalações sempre com caráter provisório, no Algarve teve uma ação muito meritória. E, portanto, eu dou-me ideia que até neste momento a Casa dos Açores do Algarve estará a atravessar um momento não muito fácil. Eu sei, e isto até me custa estar a falar de Casa dos Açores com um diretor regional que fez um livro sobre as casas dos Açores. O nosso doutor Andrade é um conhecedor profundo da realidade das casas dos Açores. Eu percebo que o programa tem-nos que dar esta imagem, está a fazer as perguntas, mas ele sabe tanto ou mais que nós. Portanto, eu sei que com a ajuda, o apoio do doutor Andrade, ao sensibilizar o governo regional, a Casa do Algarve tem que ter, por direito próprio, um espaço digno para ser aquilo que sempre tem sido e procurou ser, um divulgador dos Açores na região algarvia. Dr. Miguel Loureiro, como se diz na nossa terra, boca santa, boca santa.
Que é uma expressão bem açoriana. Nós, infelizmente, já estamos a terminar o nosso tempo. Temos 5 minutos que podemos dividir irmãmente 1 minuto por cada um dos 5 para uma mensagem final. Sendo certo que eu queria era agradecer mais uma vez, penhoradamente, o vosso contributo, da disponibilidade de estarem presentes e do enriquecimento desse debate promissor para outros eventos educativos que teremos que fazer proximamente também. E conto com todos para podermos então construir em conjunto a tal história que se não deve perder na memória do tempo, designadamente a pretexto das bodas de prata do CNCA, que ocorrem já daqui a um ano. Para uma mensagem final, nós podemos começar por onde começamos. Podemos começar pelo professor José Manuel Tavares Rebelo, o presidente da Casa dos Açores do Norte, que nos fala do Porto. Gostou certamente de partilhar este reencontro com velhos amigos. Professor Rebelo. Gostei muito e gostaria de, para terminar, apoiar a ideia do Miguel Loureiro de que deve existir uma Casa dos Açores no Algarve. Há todas as razões para isso. E manifestar a minha gratidão ao Rubem Santos por aquilo que tem feito pelos Açores no Algarve. Ao mesmo tempo, queria só, para terminar, também de garantir que falei há bocado em presidentes do governo regional e não queria deixar de mencionar também o atual presidente, José Manuel Vieiro, que é uma pessoa que penso que vai ser um político que está muito interessado em promover as casas dos Açores. Muito obrigado pela sua participação, professor Rebelo. O nosso presidente Alfredo Bicudo da Ponte, que está há 25 anos no ativo enquanto dirigente de uma Casa dos Açores, neste caso de Montreal, da província do Quebec, no Canadá. Soube-lhe bem este reencontro? Muito obrigado a vocês todos. Dr. José Andrade, muito obrigado por ter organizado esse encontro e muito obrigado a todos os meus amigos do coração. Muito obrigado a todos eles. Mas quero fazer mais um agradecimento a todos os nossos sócios da Casa dos Açores do Quebec e a todos os nossos amigos da Casa dos Açores. São todos os amigos da Casa dos Açores, são todos açorianos. Muito obrigado a eles todos e muito obrigado a vocês todos. Já que estamos no continente americano, vamos do Canadá para os Estados Unidos, despedir-nos do nosso amigo João Luís Morgado Pacheco, que nos fala do estado de Rhode Island. Ok. Primeiro eu quero pedir desculpa, ausentei-me aqui por uns segundos, porque eu tenho aqui um tipo de sala que eu chamo o Estado de Alvalade. E o jogo de futebol entre Hungria e Portugal está sendo visto por 3 benfiquistas. Já agora diga-nos o resultado nesta altura. E eu senti um barulho há pouco que eu pensava que era um golo de Portugal, mas até o momento está 0-0. Ok. Vou ver a segunda parte. Portanto, eu quero agradecer a todos. Um abraço fraterno a todos os açorianos radicados nos Açores e ausentes dos Açores, com muita, muita alegria. E fora de bairrismos, eu quero agradecer ao Dr. José Andrade essa foto que está aí no seu background. A Praça do Imigrante foi uma boa escolha. O senhor tinha que reconhecer, é a Praça do Imigrante na cidade da Ribeira Grande. Na cidade da Ribeira Grande, na bairrismo à parte. E um abraço fraterno a todos vós, com muita saúde, alegria, e que vamos agora entrar na nova fase do novo normal. Sei que as coisas na Ribeira Grande e em Lisboa estão muito boas e espero que vamos continuar com a vacinação, com máscaras, até a gente ter uma vida normal, que para o ano possivelmente esteja 100% normal. Um abraço a todos vós, para vocês, para as vossas famílias e até à próxima. Muito obrigado pela sua participação. Vamos até ao Algarve, até porque Rubem Santos sentiu certamente aqui um conforto especial por parte dos seus companheiros de luta, como reconhecimento pela missão importante que desenvolveu em terras algarvias. É verdade que sim, senti e quero agradecer as boas palavras que tiveram ao meu respeito e a respeito do meu trabalho. Também quero dar um abraço muito sincero a todo este painel, porque foi rever velhos amigos
que têm em comum o mesmo desejo de engrandecer os Açores. E ao doutor regional e ao diretor regional das comunidades, doutor José Andrade, o meu maior abraço e votos de bom trabalho no futuro. Muito obrigado por tudo. Terminamos então na nossa casa mais antiga, a Casa dos Açores de Lisboa, com o nosso presidente emérito, Miguel Loureiro, a quem confio a palavra final para encerrarmos a nossa sessão. Olha, eu gostaria primeiro de agradecer ao diretor regional a oportunidade que nos deu de nos revermos a todos e de falarmos de algo que nos é muito caro. É um projeto que temos em comum e que queremos nós, enfim, basta olhar para as imagens para ver que já estamos um bocadinho gastos. Esperemos que novas gerações deem continuidade àquilo que fizemos com muito amor. E, portanto, um abraço muito grande para aqueles que integraram este painel, mas também esse abraço gostaria que fosse extensivo a todos os nossos patrícios, alguns reconhecer-me-ão, como reconhecerão a outros dos participantes. De certeza que já não nos vemos há muito e peço a Deus para que tenhamos a oportunidade de nos encontrarmos todos vivos e de boa saúde. É já verdade. que o Covid está de partida, de malas feitas, não é? É verdade. Nos Açores. Nos Açores, de preferência. E na Horta, já agora. Creio que serve uma Casa dos Açores. Serve não apenas para ser um cantinho da saudade, como vimos aqui, serve também para ser um cantinho da saudade do futuro. E oxalá todas as nossas casas tenham o futuro promissor que bem merecem. Muito obrigado a todos, um abraço a cada um pela vossa disponibilidade, principalmente pelo trabalho que desenvolveram durante estes 25 anos, contribuindo de forma absolutamente histórica e consequente para a afirmação e a dignificação da açorianidade, onde quer que se encontre um açoriano. Obrigado também a todos aqueles que nos acompanharam, obrigado à equipa da Direção Regional das Comunidades, hoje na pessoa da doutora Elisa Costa, que tornou tecnicamente possível a realização desta nossa sessão. Cá estaremos, como sempre, disponíveis e em contacto com todos, porque a força dos Açores vence a distância do mar que nos une, em vez de separar. Boa tarde a todos e até sempre.